Alô, meus irmãos, feliz sábado. Estamos aqui com o irmão Rosivaldo, né? Eu estou em Itapecerica da Serra Grande de São Paulo, ele está lá em Cascavel, né? E a palavra hoje está com ele, tá, meus irmãos? Quero começar agradecendo os irmãos que têm nos acompanhado e não têm falhado, né? Vejo os irmãos aqui que nos acompanham sempre e não falha, né? Todo sábado está aqui conosco, tá? A Maclane Moraes, a Célia, minha mãe, né? A Neia, lá de Contenda, Curitiba. Um abraço, né, para você, para o Patrick. Né? A Catarina, Isaac, Marcílio. Olha o Patricão aí. Aí, meu irmão. O Alexandro, o Gilson. Tá? Deixa eu ver se tem mais alguém que já entrou aqui. A Gilmara. Tá, um abraço para vocês, né? Os demais aqui não. Olha o irmão aqui, né? Um abraço para vocês e um feliz sábado, né? Que Deus possa usar o irmão Rosivaldo aqui conforme a vontade dele, tá bom? Irmãos, eu deixei o Rosivaldo silenciado para dar um pouco de retorno aqui. Vamos fazer uma oração e começar o culto, tá bom? Senhor Deus e Pai, Criador dos céus e da terra, em nome do Teu Filho amado Cristo Jesus, Pai, estamos aqui primeiramente para honrar e glorificar o Teu santo nome, Pai. Mas também, Senhor, para recebermos bênçãos do céu, Pai. Derrama sobre nós o Teu Espírito, Pai, abre nossos olhos para que possamos enxergar, e nosso ouvido para que possamos entender a Tua voz, Pai, e compreender. Use o Rosivaldo conforme a Tua vontade, Pai. Esteja com os irmãos aqui que estão nos acompanhando, aqueles que ainda vão entrar e a todos aqueles que a mensagem vai chegar, Pai. Que essa mensagem venha do Teu trono, Pai, e possa nos tornar mais próximos de Ti e do Teu Filho amado Cristo Jesus. Em nome de Jesus, te pedimos essas bênçãos e te agradecemos. Amém. Irmãos, com a palavra agora o Rosivaldo, tá bom? Um feliz sábado aos irmãos, né? Que a graça, a paz, a misericórdia seja multiplicada, né? No meio de todos nós e que nós possamos cada dia mais estar cheios desse Espírito, né? Que procede de Deus, nosso Pai, e através, né? Por intercessão de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos muito contentes novamente de poder usar este espaço, né, que tão gentilmente esse ministério nos dá a possibilidade de também compartilhar essas maravilhas que nós, através do estudo da Bíblia, através da vida prática, nós vamos aprendendo e vamos realmente nos edificando para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós, como já comentamos, estamos contentes, né? Esperamos que os irmãos também fiquem alegres, felizes, né? Por essa palavra maravilhosa, e nós esperamos, né, que os irmãos fiquem atentos aí às passagens, né, aos comentários, para que essa palavra realmente venha surtir efeito na nossa vida, não quem sabe hoje, né, mas durante a nossa vida aí, Deus possa falar sempre ao nosso coração e nos mover. Nós esperamos que realmente venha edificar essa palavra, que venha trazer mais clareza, mas seja conforme Deus queira, né? Então, o nosso tema de hoje, em espírito e em verdade, né? Foi o que Jesus falou àquela mulher samaritana, né? Mas também
em Gálatas, o apóstolo Paulo, ele fala a respeito, né, do nosso andamento em espírito, porque justamente nós, quando nós conhecemos, quando nós aceitamos essa mensagem, nós começamos uma nova vida, agora, né, começa a ter lugar em nossa vida, prática, e principalmente essa questão de espiritualidade, né? Essa linguagem é uma linguagem ainda não tão bem conhecida, tanto por pessoas que não têm muita familiaridade com as escrituras, tanto também com as que conhecem as escrituras, porque isso é algo particular de cada um, e à medida que nós nos aproximamos de nosso Senhor Jesus Cristo, que nós comungamos com Ele, é que nós vamos descobrindo essas particularidades. Essa questão de vida espiritual é uma linguagem ainda estranha para o mundo, como a presença dos santos anjos ainda não são, não bem clara para todos, né? Porque, assim, todos têm uma vaga compreensão desses assuntos, né? Mas, assim, não tão profundamente, mas um pouco mais aprofundado, esse assunto a gente vai ver e vai saber e vai conhecer que a gente tem a companhia dos santos anjos, então temos uma influência celestial ao nosso redor ou ao nosso derredor, né? Assim como também as forças malignas, né? Que a Bíblia fala que Satanás anda em derredor, bramando como leão, esperando uma brecha para ele poder entrar. E a lei, que são os 10 mandamentos, são um muro de divisão entre o mal e o bem, porque é o que nos protege, né, para que esse leão não adentre o nosso arraial e, né, devore tudo, né, porque o que ele quer é devorar tudo que se diz bom, tudo que se diz verdade. Então, por isso, né, nós precisamos conhecer um pouco mais da Bíblia para compreender um pouco melhor este assunto. Mas nada que, né, no decorrer, as dúvidas que forem surgindo, os irmãos busquem, né, tanto o ministério quanto os irmãos, né, e também, se houver, se for pertinente, também podem recorrer, a gente vai estar tentando esclarecer as dúvidas. O verso áureo, né, vamos, quem sabe, ler alguns textos e tentar aqui fazer as suas elucidações, e a gente vai tentando, então, compreender o assunto desta manhã. Né, o verso áureo, como diz no capítulo 5 de Gálatas, e o verso 16, o apóstolo escreveu assim, ó: digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne, né? Ou as paixões carnais, né? Então, as vontades que o ser humano tem por natureza, né? Que realmente não são boas, por assim dizer, no natural, né? Então, a gente precisa desse aperfeiçoamento, né? E principalmente o aperfeiçoamento espiritual para que a nossa vida, né, ela ganhe tônus muscular, ganhe firmeza, ganhe o fundamento que é Cristo Jesus, para que nós possamos, então, andar glorificando a Deus, né, por conta própria. Então, até que isso aconteça, a gente é criança e precisa de uma mão mais forte para andar, mas chega um ponto que a gente vai andar sozinho, porque até Cristo vai permitir que a gente ande sozinho, porque a gente já tem
o fundamento está alicerçado, né? Assim como o edifício que é erigido, né? No fundamento sólido, ele se mantém sozinho, né? Então, é mais ou menos esse o crescimento que nós queremos dar, né? Que todos compreendam, né? Para a sua vida prática, né? E assim esperamos que seja. E no mesmo capítulo, nos versos, principalmente 23, ele fala assim, ó, que daí ele dá aqui os detalhes dos frutos deste Espírito, né, que procede de Deus, né, e o finalzinho aqui, nos versos finais aqui, fala assim, ó, mansidão, domínio próprio, contra essas coisas não há lei, né. Que lei é essa que ele está falando aqui, né? Quais leis são essas, né? Que ele se refere aqui, né? São leis tanto naturais quanto morais, né? Essas leis que regem todo o nosso meio, né? Então, essas leis aqui também, a gente pode ver um pouco. E antes de a gente entrar aqui, eu queria só fazer um comentário que o apóstolo João, ele também fala lá em João, 1 João 4, no versículo 23, se referindo, né, que aqui o apóstolo Paulo, ele trouxe em espírito e em verdade. E o apóstolo João já comenta, desculpa, não é 4:23, é 4, deixa eu ver aqui, é 4:6. Eu falei 4:23, mas é 4:6, né? Que ele fala assim, ó: nisto reconhecemos o espírito da verdade. Então, aqui a gente vê em espírito e em verdade, né? A gente está vendo, melhor dizendo, né? Lá na frente, que nós vamos ver que Cristo falou que é em espírito e em verdade, né? E o apóstolo João fala, né? Nisto reconheceremos o espírito da verdade. Então, assim, essa questão, por isso eu falo, essa questão é uma questão, assim, não tão bem compreendida por nós, porque disso depende o nosso procedimento, né, do dia a dia, a nossa conduta, a nossa firmeza, né, a nossa honestidade, a nossa sinceridade, sem fingimento, igual a Bíblia fala, né, um procedimento realmente, né, cristão, um procedimento equilibrado, assim como fala aqui, ó, domínio próprio, né, contra essas coisas não há lei. Então a gente vai compreender pelo menos um pouquinho aqui de tudo isso, né? Então, agora falando um pouquinho contra essas coisas não há lei, voltando, né, aquilo que a gente estava lendo, né? Só queria colocar esses detalhes para a gente ir depois montando esse quebra-cabecinha, porque são bastante detalhes, né? Um aqui, um pouco ali, outro pouco lá. Mas se a gente prestar atenção, né, pegar a linha de raciocínio aqui bem certinha, a gente vai compreender aquilo que a gente compreendeu da palavra de Deus, né? E a gente está querendo pôr em prática, né? Que esse é o final de tudo. Mas falando aqui então dessa questão aqui de lei, né? Qual que é a lei aqui que está falando? Está falando de leis, né? São leis morais e físicas, né? Se os irmãos quiserem, depois a gente dá mais detalhes à questão dessas leis, mas por enquanto vamos devagar aqui, vamos por partes, né? Então, que lei é essa, né? Romanos 7:6. Vamos lá em Romanos.
no versículo 7, no capítulo 7, no versículo 6, que fala assim: agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da letra, né? E tem outro verso ainda que fala, vamos ler, depois a gente já conclui essa partezinha aqui, ó, 2 Coríntios 3, 4, capítulo 3, 2 Coríntios, capítulo 3, verso 4. Eu vou ler um pouquinho a mais aqui para a gente entender também um pouco do contexto que a gente está contextualizando aqui com a palavra de Deus. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus, não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então, aqui em Romanos 7:6, né, a gente já não vive mais na caducidade da letra. E isso não está querendo abolir mandamentos, não está falando de abolir mandamentos, não está falando de desobedecer a lei moral, mas está falando de interpretação. Muitos interpretam como quando Cristo veio aqui e começou a viver o evangelho verdadeiro, espiritual e em verdade, né? Todos foram contra ele. Ninguém ficou ao seu lado, nem os seus discípulos, né? Isso é uma verdade. E quando ele deu esse testemunho vivo, né, muitos gostavam daquele testemunho e sempre estavam rodeando ele, mas poucos quiseram seguir as suas pegadas, porque quando você se depara que para ser igual você tem que deixar muitas coisas, né? Muitos não se agradaram, como foi o fato de Judas. Não se agradou e outros foram autossuficientes, né? Afirmando como Pedro, que jamais negaria. Só que ainda teve solução para Pedro, né? Porque ele percebeu a sua ignorância, a sua falta de cautela, né? E ainda teve retorno, né? Mas temos esses dois exemplos aqui, né? E só depois que Cristo subiu aos céus e enviou o seu Espírito, né? Que agora ele poderia estar em todos os lugares ao mesmo tempo, através do seu Espírito, né? Porque agora ele em espírito ele não estava se fazendo corporalmente, não quando ele, não é o caso aqui quando ele apareceu para os discípulos e pediu, toca aqui para ver os buracos nas minhas mãos, né, já que você não está acreditando que sou eu, né, não é esse o fato, porque agora ele estaria em vários lugares ao mesmo tempo, né, e poderia auxiliar a todos, né, dando força, dando entendimento, né, e quando ele estava aqui na Terra, ele estava limitado, e como nós também às vezes somos limitados, né, mas através das nossas orações, né, através também da nossa intercessão, porque a gente conhece os nossos semelhantes, e por isso que a fraternidade cristã, ela é muito importante porque você sabe a dor que a pessoa está sentindo quando a pessoa está próxima. Quando ela está longe, fica mais difícil
Você ouve, mas você não sabe de fato o que está acontecendo, porque uma coisa é você relatar e outra coisa é você constatar, né, o ocorrido. Então, voltando só um pouquinho, né, para a gente não perder a linha de raciocínio, dizendo aqui, então, que a letra mata e o espírito vivifica. Na época de Cristo, os fariseus eram muito legalistas, né? A lei para eles servia simplesmente para condenar. E a lei, ela serve como um espelho, né? Porque Paulo não teria conhecido a cobiça se a lei não dissesse não cobiceis, ou não cobices essas coisas, né? Então, ela serve de espelho e também são promessas habilitadoras, porque nós não somos, depois que fomos concebidos em pecado, que é o nosso caso, não o caso de Adão, que já nasceu perfeito e escolheu pecar, né? Nós já nascemos com a herança do pecado. Então, por isso, Cristo foi necessário tanto para Adão quanto para nós. Mas para nós, muito mais, porque Adão, ele teve a oportunidade e não deu ouvidos e veio a pecar. E nós já nascemos pecando. Essa é a única diferença de nós para Adão. Assim, nesse sentido. E se tratando, né, justamente que agora em novidade de espírito nós servimos a Cristo, né, já não temos a desigualdade ou desequilíbrio de andar pecando por conta própria. Agora nós escolhemos, né, se nós queremos servir a Deus ou se nós servimos ainda, né? E isso dia a dia nós vamos demonstrando se nós estamos vencendo as nossas paixões, os nossos pecados, ou estamos cada dia mais cultivando esses traços pecaminosos, né? Então, tudo isso são os frutos, né? Ou carnais ou espirituais. Por isso que a gente trouxe aqui o texto, primeiramente, de Gálatas, né? Porque Gálatas fala: andei no Espírito, né? Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Então, e também aqui vem falando, né, de contra estas coisas não a lei, tanto a lei moral quanto a lei, porque a lei moral, quando você anda nela, ela não te condena, né? E nós só conseguimos andar nela uma vez que nós temos comunhão com o nosso Salvador e de agora em diante nós passamos a andar em novidade de espírito, né? A carne nós sacrificamos, né, junto com as concupiscências quando aceitamos, quando nós somos batizados, né? Porque o batismo é a prova, né, visual, a demonstração, né, pública de que você realmente não quer mais aquela vida sofrida, aquela vida incerta, e agora você está andando em novidade de espírito e com esperança, esperança de uma nova vida na qual não haverá morte. Então, essa é a promessa, né? Então, essa é a diferença que a gente gostaria, né, de ter feito. Espero que os irmãos tenham compreendido essa relação, né? Porque é isso que a Bíblia vem mostrando aqui, né? Então, a letra mata, mas o Espírito vivifica. Jesus, ele está nos dando uma via de acesso na qual a gente não conhecia ainda. Então, por esse meio, nós podemos
ser vitoriosos. E o próprio Jesus, ele nos deu exemplo. A gente pode ler lá em Isaías, capítulo 61. Então, ele foi mais que exemplo, né, nosso. Ele, em todas as coisas, ele nos provou como nós devemos e temos que andar, né? 61, do capítulo 1 e diante, né? Ele vem falando, o Espírito do Senhor, né, através do profeta Isaías, né? Ele declara isso aqui, ó. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Então, assim, muitas promessas, muitos ganchos, né? Se a gente fosse parar aqui para destrinchar esse texto aqui, né? Mas ele está regando, ele está adubando esse carvalho para esse carvalho dar os seus frutos, né? Dar as suas sementes, dar outras plantas, né? Porque assim é com o Senhor, né? Aquilo que ele começou, ele vai terminar. Então, nós precisamos confiar, nós precisamos, né, depor as nossas vidas em suas mãos, em sacrifício vivo, né? Santo e agradável a Deus, e poder realmente esperar nele, que ele vai fazer todas essas maravilhas, porque o querer e o efetuar estão nele. Não adianta nós apenas querermos e querermos e queremos. Nós temos que querer, esperar, né? Orar, jejuar, né? Nós temos que dar os nossos passos, nós temos que fazer esses exercícios para que nós possamos cada vez ficar mais robustos. E vamos continuar, né? Então, agora sim, João 4, 23. João 4, versículo 23. Mas vem a hora, e já chegou. Quando que chegou, será? De repente, para mim, chegou ontem. Para você, chegou o ano passado. Para muitos, chegou há 30 anos atrás. Né? Cada um tem a sua hora. Assim como muitos que passarão pelo sono da morte, né? Também tem a sua hora. Para muitos já chegou. Para muitos ainda não chegou. Meu pai está com 95 anos, né? E está firme lá, lúcido, graças a Deus, né? E está firme, e hoje ele conhece, né, a palavra de Deus. Então, ele é firme na sua crença, né? Ele é apegado a Deus, e ele se absteu de um monte de coisa que ele também gostava, e ele deixou por amor desse nome maravilhoso de Jesus Cristo. Vê que bênção, né? Então, o desenvolvimento nosso, todo esse crescimento, ele não se dá em um dia só, em uma escolha só. São várias escolhas que a gente faz no decorrer da nossa vida.
E isso vai trazendo fortaleza e vai trazendo clareza, compreensão, não só da palavra de Deus, mas de toda a vida ao nosso redor. É interessante como que a gente consegue compreender melhor tudo que está ao nosso redor, porque existe, como a gente comentou, as leis, né, físicas, morais, né, e elas regem, né, a nossa vida aqui, porque quando você transgride uma, logo você tem as consequências, e hoje nós vemos muito dessas consequências, né, pelo clima, né, pela, pelas doenças, pelos atritos e assim por diante, né? Então, voltando aqui, mas vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Então, assim, Deus não está impelindo ninguém pelas catástrofes, pela fome, pelas pestes, pelos terremotos, pelos maremotos. Ele está dando a advertência de que tudo que ele falou vai se cumprir. Isso que ele falou, ele não está fazendo isso para amedrontar ninguém e para todos virem com medo, porque o medo ele não tem relação com Deus. Nós precisamos compreender todo esse compêndio de verdades aqui e agora, né, realmente adorar aquele que fez os céus e a terra, né? Dar honras e glórias porque dele é, né, essa adoração, porque ele é bom, porque ele é amor, porque ele é justiça e ele fez e faz justiça por nós. Isso é algo que a gente só reconhece e conhece através da nossa comunhão com Ele. Ele vai dando essas demonstrações para aqueles que buscam, para aqueles que querem realmente estar com Ele. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Foi o que Jesus falou para a mulher samaritana, que não era da sua religião, mas pelo Espírito de Deus ele pôde sentar ali naquele poço e aguardar, porque aquela mulher ela vinha de tempos em tempos ali buscar água. E o Espírito de Deus, movendo Jesus, pôde fazer a sua obra, né? E Jesus, ele sabia, mas sabia pelo Espírito de Deus, porque ele era um como nós, mas ele mantinha a sua comunhão. Então, ele pôde fazer esse trabalho evangelístico, né? Tanto que quando os seus discípulos chegaram ali, eles não entenderam, mas como que agora um judeu, né, foi a mesma indagação da mulher, que nós podemos ler um pouquinho, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui qual versículo já. É no versículo 9, né? Como sendo tu judeus pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana, né? E quando os seus discípulos chegaram e viram, também estranharam, porque o costume deles era o mesmo, né? Tanto de judeus como samaritanos, era de um não conversar com o outro. E agora, né? Será que isso tem alguma relação conosco? Será que nós estamos
tendo essa mesma muralha de divisão entre a nossa religião e a religião dos outros? Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores, né? Então, se você se enquadra ou quer se enquadrar nos verdadeiros adoradores, você deve primeiro se perguntar, né? Como você está sendo com relação à sua pregação ou com relação ao seu convívio social, né? Você está fazendo ainda divisão entre uma religião e outra? Você ainda tem arestas para serem aparadas pelo Espírito de Deus? Recorra, vá a Ele e deixe Ele transformar a sua vida e deixe Ele te usar para fazer a sua obra. E não saia correndo sem ser chamado, como a Bíblia fala, né? Então, é muito interessante de a gente analisar toda essa questão de espiritualidade e verdade, né? Porque são muitas as verdades que nós conhecemos, mas poucas as que nós praticamos. E porque o irmão X, o irmão Y faz diferente, eu começo a não gostar dele, porque ele quer muita atenção dos outros, né? E por aí vai os comentários, né, que surgem no nosso meio, em todo o meio religioso, e cada vez, né, os grupos vão se multiplicando e a união em Cristo vai diminuindo, e deveria ser ao contrário, né? À medida que, né, a gente vai aprendendo e conhecendo, nós deveríamos de somar forças, porque onde há força, há união. Mas isso se dá somente pelo Espírito, porque os frutos do Espírito, né, são quais? Vamos ver aqui. Frutos do Espírito, 5 do 22 em diante. Mas os frutos do Espírito amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, né? Então, todas essas aí nos trazem respeito mútuo, né? Nos trazem, nos trazem um pouco de tolerância, porque muitas coisas nós temos que tolerar, porque nem todo mundo, a todo momento, se expressa direito como gostaria. E às vezes, né, por um deslize, você acaba ofendendo. Só que tem procedimentos que nós deveríamos adotar para que esses problemas fossem cada dia melhor solucionados, né? Então, assim, à medida que vai se passando e a gente vai se corrigindo e a gente vai percebendo também, porque o Espírito de Deus também nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E ele mostra quando a gente acaba se equivocando, acaba, né, ofendendo o irmão e assim por diante. Mas é preciso nós termos a educação cristã e poder saber pedir perdão, né, pedir desculpas, ir atrás, se, se, se reconciliar, né, novamente,
porque essa é a vontade de Deus, né? E tem uma outra coisa também que eu gostaria de ler com os irmãos aqui, ó, com relação a tudo isso, que está em 2 Timóteo 4. Os irmãos podem procurar aí já. 2 Timóteo 4, do versículo 3 em diante, que fala assim, ó. Vamos ler, na verdade, do verso 1 em diante. Aliás, desculpa, estou na errada aqui. 4 em diante, capítulo 4, 2 Timóteo, capítulo 4, verso 3, que fala assim, ó, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças. Né? Já é o oposto daquilo que nós estávamos vendo, porque no meio cristão, no meio social, existem muitas, né, briguinhas, muitas contendas, muitas desagrados, né, por parte de várias coisas pequenas, grandes, médias, né, e assim por diante. Mas também chegará esse tempo em que muitos se apartarão, porque não vão querer mais esse tipo de doutrina sã, né? Eles não suportarão a sã doutrina, porque, de fato, você está alicerçado, como a gente já comentou aqui, num fundamento sólido, em princípios realmente bons, e essa pessoa, de fato, não quer seguir mas aí ele se aparta, né? A gente tenta, né, de alguma forma, trazê-lo novamente, mas ele não quer. Isso é um caso diferente, um caso à parte, diferente daquele que nós, por nosso procedimento, afastamos as pessoas de perto de nós, quando a gente realmente está fundamentado na verdade, né? Então, precisa se ter discernimento, né, pelo Espírito de Deus, desses detalhes. Mas, né, não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo suas próprias. Quer dizer, eu vou para aquele grupo lá onde ele fala o que eu quero ouvir, né? Então, hoje, isso é muito comum também, né? Ele, né, tá do jeito que eu gosto, né? Então, eu vou para lá, eu vou ficar com ele. Então, por isso que também o apóstolo Paulo falou, ó, você não é de Paulo, você não é de Cefas, você não é de, né? Você não é judeu, você não é grego, né? Você é cristão, você é uma pessoa, né, diferente, levantada por Deus, tirada lá do lamaçal do pecado, para brilhar, né, para ser luz, para ser o sal da terra, né, ter gosto, ter sabor, ser diferente. E ser diferente não é, né, ser superior, é você ser mais humilde, é você ser mais paciente, é você ser mais cortês, é você ser mais obediente, né? Então, assim, são muitos detalhes, né? A palavra de Deus é muito rica, né? Mas é por isso que a gente tem que se dedicar um pouco mais também, né? Então, continuando, né? Cercar-se de mestres segundo as suas próprias cobiças, né? Como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas, né? É uma pena hoje que a gente esteja vendo isso, né? Tantos jovens, principalmente, né? Pegam uma linha de raciocínio que completamente ilógico e agora começam a dar fundamento e acham que aquilo ali é
princípio, é doutrina, é verdade, né? E não conseguem compreender, né, que a palavra de Deus é simples, você não precisa ficar explicando muito. A compreensão, você pode até, às vezes, não conseguir expressar, né, explicar muito, mas você compreende, né, todo esse fundamento, né? Não, é como você querer explicar, né, biologia, ou querer explicar física, química, né? É um pouco complexo, né? Você usa um, um vocabulário, né, próprio da área, né? Mas nada que às vezes você não estude, você também não fique inteirado, né? Mas a palavra de Deus é muito mais simples. Ela não é tão complexa e às vezes ela até é um pouco prolixa, né? Porque às vezes precisa de mais tempo para analisar texto com texto, né? Mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, né? Mas é uma coisa que só vai te encher, nunca vai te esvaziar ou vai te exaurir, né? Ela vai sempre acrescentar. É até por isso que Deus fala: quem comigo não ajunta, espalha, né? E, e é interessante a gente analisar esse contexto aqui, porque assim, ó, existe um termo que ele fala que esse termo é mutualismo, né? Vem do mútuo, né? Lógico, todos acredito que sabem, né? Conhecem muito bem, e esse termo ele fala que todos cooperam para um bem próprio, individual, né? Todos cooperando para o bem daquele que está mais fraco, que é o princípio áureo da palavra de Deus. Porque, veja bem, os anjos também queriam dar as suas vidas em troca, né, da redenção do ser humano, mas precisava do comandante, né? Ele tinha vida em si mesmo, né? E ele veio e se entregou, mostrando a condição de servo que nós temos que ter. Então, assim, a humildade, ela sempre precede a honra. E Deus fala assim: aos que me honram, honrarei, porque justamente parte de cada um, né, esse dar-se. E Jesus falou: melhor é dar do que receber. Então, esse dar-se, muitas vezes, ele não vem da parte oposta te cobrando. Você toma a iniciativa. Então, nós precisamos ter iniciativa em tudo que nós vamos fazer. Com relação a esse último texto aqui que a gente estava lendo, né? Ele vem falando, né, de pessoas, né, que recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. E hoje nós vemos em nosso meio, por conta de assuntos que não têm base bíblica, né? Eles estão baseados em ideologias, filosofias, né? Eu acho, eu penso e assim por diante. Mas ele não tem um fundamento bíblico sólido, né? Forte, claro, simples, né? Mas aqui também nos versos seguintes fala assim, ó, tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério, né? Então, esse é o ponto forte, é o ponto que Deus espera de cada um de nós, né? E essa deve ser, né, o nosso testemunho por palavras e por atos, né? Não só por, né? A gente tem que
dar de si mesmo, para que as pessoas também entendam que esse dar-se é você acumular realmente tesouros nos céus, né? Não são apenas promessas, aliás, não são apenas promessas, são fatos, né? Isso é uma coisa que muito em breve os que são espirituais já percebem e já veem isso acontecer. Os que ainda não são, ainda repousam um pouco de incredulidade. E tem um textinho também até que fala, aqui, o que é Hebreus 3:12, né? Está bem pertinho aqui, vamos só ler. É bem interessante. Passei. Hebreus 3:12, né? Tendo cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Então, a gente tem que, cada dia, estar mais ligado, mais firme, né? Mais firme, alicerçado nesses princípios, né? Porque também, 1 Timóteo fala que 1 Timóteo 1, versículo 7, fala assim, ó. Opa. Deixa eu só ver se eu copiei certo aqui. 1 Timóteo 1. Não, acho que eu acabei copiando errado ali o versículo. Mas o verso ele fala assim, ó, Deus não nos deu espírito de covardia. Ah, tá, eu estava... É 2 Timóteo, desculpa. 2 Timóteo 1:7. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Então, assim, esse é um, né, dos requisitos, né, ou das setas que vão nos apontar se nós estamos na direção certa, né, que Tiago, deixa eu ver aqui, ó. Tiago, no capítulo 3:17, né, também fala um pouco a respeito disso, né, que a sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia, de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, em paz que se semeia o fruto da justiça, para os que promovem a paz. Então, assim, são todas essas questões, tudo isso que nós estamos vendo, são frutos do Espírito, né? E são verdade. Se você quer realmente adorar a Deus, se você quer fazer parte dos novos céus e nova terra, então deem o seu fruto, ou permita que Deus produza esses frutos na sua vida. E se você quer, você vai ter que buscar, você vai ter que realmente entregar a sua vida a Deus, né? Se isso te faz feliz, né, será uma coisa boa para você, melhor para você, né? Agora, se isso não te faz feliz, peça para Deus a alegria da salvação, né? Peça para Ele mudar o teu gosto, porque o querer e efetuar pertence a Ele. E
E nós, né, realmente nos despedimos nessa manhã, né, desse estudo, pedindo a Deus que essas maravilhas aconteçam em nossa vida, né? Que a gente possa... Deixa eu ver se tinha mais algum texto que era para mim ler. Eu acho que era só isso, meus irmãos. Então, sim, que Deus, né, nos abençoe, nos ajude a cada dia melhorar, a cada dia buscar o seu auxílio, para que nós possamos cada vez mais, né, poder andar em espírito e em verdade, né? Que Deus nos abençoe. Um bom sábado a todos. Amém. Bom sábado a todos. Quero... Oswaldo, aparentemente aqui eu não vi nenhuma pergunta, tá? Eu não vi nenhuma pergunta aqui, tá? E... novamente, né? Vamos, pessoal, que eu não agradecer ainda, né? A presença aqui, a Gilmar já foi, o Gilson, o Alexandre, o Aquino, o Laércio, a irmã Elisete, irmã, o Senhor seja com você e com a sua família, tá? Remanescente, Dejanira, Marília Souza, irmã Irene, Gilson, Marli, Maria Célia, a Daiane, o Ivan, a Fernanda, o João Silva, a Cleide, a Catarina de novo aqui, Medeiros, a Cleide, que o Senhor possa abençoar todos vocês e trazer ricas bênçãos sobre vocês nesse dia, tá bom? Rosivaldo, você faz oração para nós, para encerrarmos? Maravilhoso, eterno Pai Celestial, bendito seja o teu santo nome, Senhor. Nós agradecemos por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá e te pedimos, Senhor, que o Senhor abençoe cada família representada aqui, cada família, cada indivíduo que esteve nesta manhã dedicando esses momentos ao estudo, à leitura da tua santa palavra, em busca de auxílio, em busca de fortaleza, em busca de uma vida na qual só o Senhor pode nos dar e pode nos e pode realmente nos confirmar essas maravilhas. Nós agradecemos também, Senhor, pela oportunidade de poder estar representando o Senhor aqui, e nós proferimos essas palavras e esperamos que sejamos cada dia mais corrigidos, sejamos perdoados de nossos pecados, e esperamos em Ti, Senhor, realmente, ver essa promessa cumprida. Nós agradecemos por tudo e que seja tudo para a Tua honra e glória, porque essa honra é devida somente a Ti e a Teu Filho amado Jesus Cristo. E é nesse nome que nós Te rogamos e pedimos as Tuas bênçãos. Amém. Irmão? Estejam com Deus. Um abraço a todos e até mais. Irmãos, fiquem com Deus. O Senhor seja com todos vós. Não esquecem de dar o like lá, tá, irmãos? Para que essa mensagem possa chegar em mais pessoas, tá? E compartilhe também com aquelas pessoas queridas de vocês as mensagens que vocês têm gostado aí, tá bom? O Senhor seja com todos vós.